Bom, vamos lá, rapaziada. Realmente a alegria de quem é fã da Marvel dura pouco, né? E isso ficou mais claro ainda com esse episódio 7 da série do Demolidor, que, cara, que porcaria de episódio. Essa série continua sendo provavelmente uma das melhores coisas que a Marvel lançou nessa última fase, né? Mesmo com esse episódio bem ruim. Mas eu confesso que ainda bem que a gente tá no episódio 7, porque se esse episódio ruim desse jeito tivesse sido lançado lá no começo da série, no episódio 1, episódio 2, provavelmente eu nem terminaria de assistir. Mas como a série já tá acabando, né? A gente agora já assisti tudo isso, eu vou ter que tancar até o final. Mas esse sétimo episódio, cara, ele deixou evidente os problemas da Marvel nessa fase e o quanto essa série é uma vergonha, é uma demonstração absoluta de quanto a Marvel tem sido negligente nessa última fase. Como eu já disse algumas vezes aqui nos episódios anteriores, né, essa série ela foi planejada inicialmente pra ter, se eu não me engano, 18, 19 episódios. Agora ficou mais claro que o time criativo anterior, né, que tava fazendo a série inicialmente, nessa versão final da série que foi ao ar, o time criativo anterior fez 6 episódios. Eles fizeram do episódio 2 até esse episódio 7. Ou seja, esse é o último episódio que foi construído em partes pelo time criativo anterior. O time criativo novo que foi contratado pelo Kevin Feige, né, que trouxe de volta a parte da produção lá das séries originais da Netflix, tanto da série do Demolidor como da série do Justiceiro. Essa galera foi responsável pelo primeiro episódio, que é um episódio bem chocante, né, o episódio da morte do Fog, é o episódio que basicamente dá toda a motivação pra série, dá toda a motivação pro Matt Murdock aposentar em partes o manto dele de Demolidor, mas no decorrer do tempo ser obrigado a voltar à ativa. Mas o que é que acontece? Em alguns episódios, e nesse episódio isso ficou mais evidente ainda, nesse episódio ficou óbvio o quanto isso não fazia parte dos planos do time criativo antigo. Porque nesse episódio, por exemplo, a gente não sente em nenhum momento essa motivação do Matt Murdock pela morte do Fog. É como se a morte do Fog nem fizesse parte desse roteiro original, entende? Então me pergunto o seguinte, qual que era originalmente a motivação do Matt Murdock pra ser o Demolidor agora nesse universo da Marvel na obra original que eles fizeram, né? Na primeira versão que o time criativo fez. Mas querendo ou não, isso acaba sendo uma notícia boa, porque é um indicativo pra gente que nos próximos episódios, né? Episódio 8 e o episódio final, episódio 9, eles são feitos pelo novo time criativo. Então a tendência é que esses episódios finais sejam melhores do que esses episódios anteriores. Mas, cara, é difícil, viu? É difícil, eu tô tentando, tem muita coisa, muito aspecto bom sobre a série, mas esse episódio deixou claro que os aspectos negativos, eles são muito maiores. Eu acho que basicamente tudo que tem de bom na série gira em torno do conflito do Demolidor com o Rei do Crime. Esses dois personagens são fantásticos, os atores são muito bons, né, cara? Eles nasceram pra fazer o papel, e tudo que ainda resta de interessante nesses episódios da série é isso, cara, é esse conflito entre os dois, já que a gente se importava minimamente com essa história, por causa dessa motivação que foi criada ao redor do Muso, e agora nesse sétimo episódio eles simplesmente mataram o Muso. O cara morreu do absoluto nada, pô. E eu achei essa morte dele absolutamente bizonha, porque a série tem construído esse cara como o vilão, como um dos vilões dessa primeira temporada, já que aparentemente o grande conflito vai acontecer na segunda temporada, o conflito do Matt com o Wilson Fisk. Só que a forma como eles têm apresentado esse personagem, ela tem sido tão porca que por nenhum momento me passou pela cabeça que, porra, esse cara vai morrer nessa temporada. Tipo assim, era impossível de cogitar isso. Porque o cara não teve desenvolvimento nenhum, velho. O cara, se você pega todas as cenas do Muso, cara, ele aparece, tipo assim, umas 3, 4 vezes pela cidade, ali pintando murais, pegando uma vítima ou outra e levando pro trem, conseguindo drenar o sangue de uma pessoa ou outra. Mas, tipo assim, se você juntar tudo, eu acho que não dá 3 minutos de cena. Aí a gente tem 2 ou 3 cenas dele como uma pessoa normal, né, conversando com a psicóloga, com a Heather, e depois a gente tem uma batalha dele com o Matt, né, que o Matt vai lá pra salvar a menina lá, a sobrinha do Tigre Branco. Eles acabam lutando, o Matt salva a menina, o Muso foge, depois ele faz mais 2 vítimas que se aproximam dele ali pra tirar foto, como grandes fãs. Ah, você que é o Muso, não sei o que, vou tirar uma foto. Ele vai e carca as 2 minas, e é basicamente isso. O cara do nada, ele chega... Cara, é sério, essa cena dele com a psicóloga, eu acho que é uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi, velho. Tipo, é tudo tão acelerado, velho, tão acelerado, porque assim, eles poderiam pelo menos, sei lá, eu acho que eles poderiam pelo menos ter feito outras sessões de terapia dele com ela, sabe? Aos pouquinhos ele vai na primeira sessão de terapia, eles conversam, começa a desenvolver uma relação, e daí, sei lá pela terceira, quinta sessão de terapia, ele começa a revelar pra ela que ele é o Muso, alguma coisa assim. Mas aqui ficou tudo tão ridículo, cara, tão acelerado, do absoluto nada ele começa a falar que ele luta taekwondo. Ai, que eu sou profissional do taekwondo, do nada. O cara, porra, eu luto taekwondo. Como se o simples fato do cara lutar taekwondo fosse suficiente pra ele enfrentar o Demolidor na porrada, né? Já começa por aí. Até porque nos quadrinhos ele é um inumano. Ele não é um cara normal que luta taekwondo. Ele tem superpoderes, ele tem capacidades extra-humanas, tá entendendo? E nem isso eles adaptaram aqui pra série, velho. Isso é uma porquice tão grande, velho. É sério, eu achei esse episódio tão rushado. Tipo assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eles têm que juntar essas justificativas o mais rápido possível pra conseguir levar pra um 8º e pra um 9º episódio. Assim, velho, eu já tava
tava óbvio que iriam ter problemas nessa série, principalmente relacionados a isso, já que a gente teve um primeiro time criativo que construiu a série com um rumo completamente diferente, e agora um segundo time criativo assumiu a produção da série e tá levando a série pra uma segunda temporada onde outros conflitos, outras histórias vão ser desenvolvidas. Até aí, beleza, a gente sabia que as coisas não iriam se encaixar tão bem. Só que, cara, esse 7º episódio é inacreditável, pô. E aqui, pra mim, o primeiro problema foi esse. O primeiro problema é o Muso. Eles jogaram fora um vilão que tinha um potencial gigantesco nessa história do Demolidor, que foi dito, inclusive, por alguns dos envolvidos na produção que seria levado pra segunda temporada, seria um mal na segunda temporada da série, e o cara morreu igual bosta nesse episódio. Tipo assim, do ponto de vista criativo, eu achei interessante, né, a luta do Demolidor com ele, né, quando ele jogou esse arpão no cara, parecendo o Scorpion no Get Over Here, tá ligado? E sentou a porrada no cara ali, com o sangue espalhado pra todo quanto é lado, beleza, é um bagulho poético, tranquilo. Mas agora, pô, cara, o cara é colocado como vilão, o grande mal da cidade. O cara tem, sei lá, 3 minutos de cena, pô, na temporada toda. Não dá, cara. Não dá. Mas pra mim, esse nem é o maior dos problemas. O maior dos problemas é o seguinte: é difícil de encontrar alguma coisa que seja bem aproveitada das séries da Netflix, a não ser o Demolidor e o Rei do Crime. Todo o resto é absolutamente descartável. Primeira coisa, eu odeio todos os personagens coadjuvantes dessa série. Todos. Absolutamente todos. Sem exceção. Todos os personagens coadjuvantes dessa série são horríveis. Esses caras aqui que trabalham com o Fisk, todos descartáveis, sem personalidade nenhuma. Esse moleque aqui só fica fazendo piadinha. Esse outro cara é um agente genérico, bandido, que trabalha em operações especiais pro Fisk, genérico. O Demolidor, muito bom. Essa mina, horrível, pô. Cara, é sério que eles jogaram fora o relacionamento todo do Demolidor com a Karen pra botar essa mina no lugar, velho. Quando eu vi essa cena aqui deles dois, e daí eles começam a fazer piadinha, ela vira pro Demolidor e fala, eu te amo. E ele fala, eu te amo de volta. Bicho, como assim eu te amo, meu irmão? Como assim eu te amo, velho? Vocês se conhecem tem um mês, tá ligado? Cara, não tem cabimento, é muito... É tão ridículo, a série é tão acelerada, que não dá nem pra acreditar no que esses personagens falam, velho. Esse outro maluco aqui, o tal do Luca, que é um desses mafiosos, né, das famílias do crime de Nova York, absolutamente descartável também, velho. Totalmente descartável. E outra coisa, como o relacionamento do Fisk e da Vanessa tá estranho nessa temporada. A Vanessa lá na série da Netflix, ela é literalmente o principal motivador do Wilson Fisk. A Vanessa é praticamente quem dá motivo pro Wilson Fisk fazer alguma coisa na vida dele, além de dominar o crime de Nova York e ser um puta de um bandido. É a pessoa que dá uma segunda camada, dá uma profundidade maior pro Wilson Fisk. Aqui na série, cara, eles fizeram basicamente uma história de Bonnie e Clyde, onde a Vanessa assumiu o cartel do Rei do Crime e começou a dar mais lucro ainda, começou a fazer mais sucesso ainda nesses negócios escusos dele, enquanto nesse período que ele ficou fora de ação, que é mais ou menos explicado, eles explicam e meio que não explicam esses 5 anos que ele ficou do lado de fora, ficou de fora, né, do ramo de atuação dele. Isso porque, pelo que parece, ele não desapareceu durante o estalo do Thanos, só que ele aproveitou desse período pra fazer outras coisas, pra passar tempo com a Maia, pra se envolver em outros negócios ou alguma coisa assim. Isso não é explicado de jeito nenhum, em momento nenhum na série. Eles só jogam isso pra gente, colocam um conflito mais ou menos no relacionamento dos dois e é isso. E daí esse cara meio que fala pra Vanessa que os negócios estavam melhores enquanto o Fisk tava fora dos negócios, né, enquanto ele tava por fora e quem tava tocando tudo era a Vanessa. E daí ele propõe pra ela, então vamos eliminar o Rei do Crime, então. Aí lá pro final do episódio ela manda essa mensagem falando, o Fisk tá no restaurante e tal, ele tá sozinho. E daí o Luca vai até lá pra tentar deitar o Rei do Crime, só que ele toma o reverso. E daí não fica muito claro se, na verdade, a Vanessa trabalhou junto com o Fisk pra eliminar o Luca, né, pra tirar esse cara de cena. Ou então se, na verdade, ela queria mesmo matar o Rei do Crime, só que o Rei do Crime meio que interceptou as conversas dela, tá meio que vigiando ela e já esperava que ele ia ser atacado. Tipo, cara, não... E falando em personagem descartável, essa mina aqui, absolutamente descartável também, cara. Eu não entendo essa escolha que eles fazem, bicho, de mudar esses personagens. Por exemplo, quando eu vi essa mina lá no episódio 5, porra, asiática, chefe de polícia com jaqueta de couro, eu falei, pô, é a Yuri Watanabe lá do jogo do Homem-Aranha, pô. É igualzinha, é o mesmo personagem. Aí aqui não, eles mudam o nome. Não, vamos dar um outro nome aleatório. Cara, qual que é a dificuldade de botar personagens que a gente já conhece, velho? Esses parceiros do Matt Murdock, cara, piorou. Bicho, é insuportável a dinâmica desses personagens, cara. Essa advogada que trabalha no escritório do Matt, esse policial que supostamente ajuda ele, a gente não viu em nenhum momento esse policial ajudando ele. Mas supostamente ele ajuda o Matt. Caramba, cara. É tipo assim, velho, não conta pra mim a história, me mostra, você tá entendendo? Isso é uma obra audiovisual, isso não é um podcast. Não conta a história pra mim, me mostra. Aí os caras substituem a dinâmica
impecável que o Matt Murdock tinha com o Fog Nelson, tinha com a Karen Page. Outro personagem legal lá da série da Netflix tinha aquele negão que era repórter, que trabalhava junto com a Karen também. A Karen trabalhou um tempo com ele no jornal. Era um baita personagem legal também. Ele e a Karen tinham uma baita dinâmica bacana. Aí eles jogam tudo isso fora pra botar essa cambada de personagem genérico, velho. Eu não entendo, cara. Esse outro personagem aqui, capitão da polícia. Cara, por que eles têm que botar um capitão da polícia? Por que não bota, por exemplo, o pai da Gwen Stacy, lá dos quadrinhos, pô? Que é capitão da polícia também, sabe? Cara, coloca personagens que a gente já conhece, velho. Mas pra mim, de todos, os mais insuportáveis são esses dois aqui, cara. Esses dois personagens são intancáveis. Eles lidam com o Wilson Fisk como se o Wilson Fisk fosse um retardado, você tá entendendo? Cara, tudo bem que o Fisk não é político, né? Ele vem de outro ramo de atuação, digamos assim. Mas, cara, esses dois lidarem com o Wilson Fisk como se ele fosse uma criança, começando as suas interações com outras pessoas e o processo de negociação e a burocracia toda do Estado, como se o Fisk, tipo assim, fosse impossível do Wilson Fisk, o maior mafioso de Nova York, descobrir como as coisas funcionam, entende? Esse personagem é insuportável. Não, e essa ceninha, cara, ele dando esse ameaço nessa outra menina, nessa outra repórter aleatória, cara. Cara, isso daqui é ridículo, velho. Nenhum desses personagens, cara, eles não têm a menor camada de profundidade, porque a série é muito acelerada, cara. Você não consegue ter um diálogo de 5 minutos pra descobrir mais sobre um personagem, tá entendendo? O personagem coadjuvante mais legal que eles apresentam nessa série inteira é o Tigre Branco, que eles foram obrigados a dar um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de profundidade ali ao longo de 2 episódios mais ou menos, porque o cara ia morrer. Então eles tinham que arrumar uma justificativa pra não ficar uma morte bizarra, uma morte tirada do absoluto nada. Aí eles tiveram que, não, beleza, vamos tirar aqui 2 episódios pra escrever, né? Escrever sobre o personagem, desenvolver minimamente, dar uma camada a mais de profundidade nesse personagem pra audiência se importar. Isso é o que eu mais sinto falta da série da Netflix. Aqui a gente não tem tempo pra ter esse desenvolvimento e isso, cara, isso faz a série sofrer muito, muito. Antes eles estavam colocando várias dessas cenas, mostrando como é que tá o clima em Nova York. Eles até colocam essas cenas do Bibi Report, né? Nessa espécie de reportagem pra retratar como é que tá o clima da cidade. Antes eu achava que esse compiladinho, né, dessas cenas de reportagem que eles colocaram durante a série, era pra explicar como é que tava o clima político na cidade, né? De tipo assim, pô, tem muita gente que é favorável ao Wilson Fisk como prefeito, porque a cidade tá um caos, tá tomada em criminalidade e tudo mais. O pessoal já não confia mais nos vigilantes, né, nos vingadores, nos super-heróis pra salvar a cidade. Mas por outro lado, tem gente que é favorável, tem gente que gosta. Enfim, eu achei que eles tinham construído isso de uma maneira pra mostrar pra audiência como que tá esse clima político, essa divisão dentro da cidade. Mas agora eu entendi que na verdade eles colocaram isso porque eles não têm tempo pra mostrar exatamente como tá a cidade. Então, pra acelerar o processo, eles ficam colocando pequenos compiladinhos ali. Porque o Matt Murdock e o Wilson Fisk parece que eles estão completamente fora da cidade de Nova York, tá entendendo? Em nenhum momento você vê cenas do Wilson Fisk e do Matt Murdock dentro de Nova York, sabe? Dentro da cidade, enfrentando os problemas da cidade, cara. Por exemplo, eu me lembro muito bem, um dos primeiros episódios do Demolidor na Netflix é justamente ele parando uma operação de tráfico humano. Você vê diretamente o Demolidor enfrentando os problemas da cidade. Você vê esse conflito, eles não falam pra você, eles te mostram o Demolidor indo lá, salvando as meninas, enfrentando o criminoso, enfrentando a criminalidade. Eu não sei por que diabos essas séries e filmes de super-heróis não fazem mais isso, cara. Cara, olha o Demolidor enfrentando o Bullseye na 3ª temporada lá da série da Netflix. Eles separam literalmente 1 minuto só de tensão do Demolidor encarando o Bullseye frente a frente, quando ele tá tentando matar o Fog. Aqui não, pô, o Demolidor vai enfrentar o Muso, né? Vai ser a última batalha dele com o Muso, ele entra dentro do prédio, os dois dão 5 porradas, o Muso toma 4, 5 tiros e acabou. Bom, como eu disse antes, a tendência é que o episódio 8 e o episódio 9 sejam completamente diferentes do que a gente viu até agora e se assemelhem mais com o primeiro episódio. Até porque esses foram os episódios feitos por essa nova direção criativa. E o que acontece? O episódio 8 e o episódio 9 vão meio que fechar essa temporada, mas não vão resolver os conflitos que ainda estão em aberto. Porque isso vai ficar pra 2ª temporada que vai sair ano que vem. Estão falando que mais ou menos no período onde vai sair o filme do Homem-Aranha, né? Mais ou menos nessa época do ano ali. Episódio 8 e episódio 9, com certeza a gente vai ter a volta do Frank Castle. Tem várias cenas do Frank junto com o Demolidor em batalha, né? Enfrentando, provavelmente eles vão enfrentar essa milícia de policiais, né? Eles vão provavelmente enfrentar esses policiais aqui, né? Essa gangue, essa trupe do Wilson Fisk. E tem boatos também de que em algum momento o Wilson Fisk pode revelar pro mundo, não sei se no episódio 8 ou no episódio 9, mas ele pode revelar que na verdade o Matt Murdock é o Demolidor, né? Falar isso pro mundo todo. Eu acho bem provável que eles façam isso no último episódio e finalizem meio que nessa deixa, nesse cliffhanger de tipo, puta, agora o mundo todo sabe que o Matt Murdock é o Demolidor, e daí eles comecem a resolver esse conflito na 2ª temporada. Outro boato que tá rolando também é que talvez a série feche nesse episódio 8 e no último episódio, no episódio 9, revelando que na verdade o Fog tá vivo.
que o Fogg não morreu. Eu acho que seria um baita tiro no pé, eu acho que ficaria ridículo, deixaria essa temporada mais ridícula ainda, e eu espero de coração que a Marvel não faça isso, que eles assumam um BO, matem no peito e falem, não, beleza, o Fogg morreu, vida que segue. E eu espero que na próxima temporada eles contem realmente a série que a gente quer ver, cara. Eles construam realmente o Demolidor mais próximo do que a gente viu lá na Netflix, mas eu acho muito difícil deles fazerem isso se eles não trouxerem esses aspectos essenciais do Demolidor lá da série da Netflix. Esse conflito interno dele de ser esse cara católico, com princípios, com valores, mas que acaba perdendo isso no meio do caminho, acaba lutando contra isso. Lá na série da Netflix, a segunda e a terceira temporada, elas são 100% embasadas nisso, então é impossível de você tirar esse aspecto do Demolidor. E aqui eu não tô falando isso da boca pra fora, isso aqui não é nenhum tipo de discurso político, porque, o Demolidor é um personagem conservador, cristão. Não, não tem absolutamente nada a ver com isso. A essência do Demolidor como personagem passa por isso. A essência do Matt Murdock passa por esses valores cristãos que em certo momento são até distorcidos desse aspecto do Demolidor. Distorcidos pelo próprio Demolidor em alguns momentos, né? Como ele mesmo já disse algumas vezes, ele acredita em redenção, mas ele também acredita em penitência. E isso é um dos bagulhos mais fantásticos do Demolidor, cara. E eu tô com muita saudade de ver isso. Eu espero que eles tragam isso de volta nesses últimos episódios e principalmente na segunda temporada. Pelo que parece, na segunda temporada a parada vai ficar doida. Já tem algumas imagens do set de gravação do Demolidor usando esse traje preto, que provavelmente indica uma das fases, talvez a fase mais violenta do personagem, assim pelo menos a gente espera, né? Isso se a Marvel não estragar tudo como já tem feito, né? Ultimamente não tem como contar muito com a boa vontade e a sabedoria da Marvel com os próprios personagens deles, né? Olha só que absurdo. Os caras estão com dificuldade de lidar com os próprios personagens, bicho, é demais, cara. Enfim, o que você tá achando da série do Demolidor? Você achou esse episódio 7 tão ruim quanto eu? Ou será que eu só tô maluco, eu tô sendo fanboy demais, tô só exagerando? Deixa aqui nos comentários o que você acha, deixa aquele likezão e se inscreve aqui embaixo pra você acompanhar mais vídeos como esse, beleza? Até a próxima.